Olá, o meu nome é Débora Brigantino, eu sou terapeuta e trabalho com Ayurveda, Yoga e acupuntura. O foco do meu trabalho são os cuidados preventivos e curativos, por meio de alimentação, fitoterapia, práticas físicas e energéticas e terapias corporais também. O objetivo é ter uma harmonia dos nossos corpos e também criarmos a consciência das nossas escolhas para uma vida saudável. Se vocês tiverem interesse em conhecer mais e também saber as referências dos conteúdos que eu venho apresentar aqui para vocês, vocês podem entrar no meu site. É Débora, com H no final, brigantino.com. E o tema que eu vim trazer aqui é Ayurveda na cozinha. E para falar de Ayurveda na cozinha, a gente precisa saber o que é Ayurveda. Ayurveda é um conhecimento ancestral, originário da Índia, com o propósito de promover uma vida longa e saudável às pessoas. Então, as suas ferramentas servem tanto às pessoas saudáveis, quanto também para curar a saúde dos doentes. O Ayurveda significa o conhecimento da vida. E a vida engloba os diversos aspectos da nossa existência. E seu objetivo maior é nos deixar em harmonia com a natureza. Duas das suas principais ferramentas são o que comemos e o que fazemos. O que comemos envolve tanto como comemos, qual a seleção dos alimentos, como combinamos esses alimentos, como adequamos às diversas fases do dia, às diversas fases da vida. E o que fazemos tem relação ao nosso fazer interno quanto ao nosso fazer externo. Ou seja, o Ayurveda tem uma relação intrínseca com o que a gente faz na cozinha. Aqui eu vou apresentar uma parte essencial para o estudo das especiarias na cozinha. Esse estudo está dentro de uma parte no Ayurveda chamada o conhecimento das substâncias. O conhecimento das substâncias é que faz a gente ter a compreensão de toda a existência material. A existência material, ela se forma a partir de 5 elementos: o éter, o ar, o fogo, a água e a terra. Esses elementos possuem atributos. E esses atributos são percebidos por nós por meio das substâncias que são compostas. Então, por meio dos nossos sentidos, a gente percebe a existência material que faz parte do universo, sentimos e percebemos também a existência material que faz parte da nossa individualidade e também que faz parte dos temperos e das especiarias na cozinha. Além disso, a gente precisa conhecer duas principais forças que operam no universo: o calor e o frio. E também uma terceira que faz estas duas ficarem num equilíbrio dinâmico. O fogo a gente pode relacionar ao calor. A terra e a água relacionamos ao frio. E esse movimento, a terceira força, a gente pode relacionar ao ar. O éter, então, é considerado o espaço onde essa dança acontece. De forma que todo esse movimento é como se fosse um oceano. E a gente é uma gota desse oceano. Então, as transformações, os trânsitos que acontecem pelos movimentos também reverberam e também acontecem em nós. A preparação de uma refeição saudável engloba o conhecimento desse movimento, das substâncias, dos alimentos, dos elementos. Por quê? Porque quando a gente escolhe alimentos para fazerem parte do nosso corpo, precisamos entender a composição deles
como elementos que vão se combinar e vão complementar os elementos que compõem o nosso corpo. Então, para além disso, também a gente precisa entender como o nosso universo interno vai fazer o processo de transformação do que está fora para que seja parte dele. E além disso, então a gente precisa entender também o que é um estado saudável, como identificar um organismo em seu estado de saúde, para que seja feita a seleção de acordo com essas necessidades. Eu vou trazer aqui o principal conceito para entender o funcionamento do nosso organismo em relação aos alimentos. É Agni. Agni significa fogo digestivo, a nossa capacidade de transformar e assimilar os alimentos. Um Agni em perfeito estado, em perfeito funcionamento, traz saúde e é sinal de saúde. Um estado saudável também pode ser observado pelo bom funcionamento de todos os órgãos do sentido, pelas excreções, por um estado de contentamento mental e espiritual também. Ou seja, e também pela boa formação de todos os nossos tecidos. Ou seja, quando a gente alimenta, quando a gente prepara uma refeição, a gente está fazendo um processo de nutrição para todos esses aspectos do ser. Então, conhecimento das substâncias é um conhecimento profundo, um conhecimento complexo em Ayurveda, fundamental quando a gente fala em Ayurveda na cozinha. E antes de adentrarmos na cozinha, eu vou recapitular os principais conceitos que eu trouxe até aqui para que vocês possam depois aprofundar os seus estudos em Ayurveda, que são o macrocosmo e o microcosmo, as forças frio, calor e movimento, os 5 elementos, os seus atributos, as substâncias, Agni e saúde. E avançamos na cozinha. As substâncias utilizadas como alimentos são percebidas, num primeiro momento, pelos sabores. Por meio do sabor é que a gente sabe quais são os elementos preponderantes em um alimento. E isso serve para a gente poder fazer a seleção de quais elementos queremos colocar em nosso organismo, por meio da transformação e assimilação que o Agni vai fazer. Os alimentos, em geral, possuem mais de um sabor, com a preponderância de um ou outro. E o nosso organismo precisa sempre de todos os sabores. Uma refeição completa é composta por todos os sabores. O que vai variar é a quantidade de um ou outro conforme a particularidade de cada um. Os sabores são expressões dos elementos nos alimentos. Os sabores são o doce, o azedo, o salgado, o picante, o amargo e o astringente. Com o conhecimento dos sabores, a gente acessa a potência também, fria ou quente. Além disso, os alimentos apresentam outras características, outros conteúdos, que é o seu sabor pós-digestivo, as suas propriedades e as suas ações. Ou seja, todo esse conteúdo que a gente encontra num alimento chega na nossa cozinha. E na cozinha o que fazemos? Transformamos, processamos, cozinhamos. Para quê? Para oferecermos ao nosso Agni o alimento, para que, por sua vez, ele transforme em nossa nutrição. Esse processo também
processamentos dos alimentos faz parte do conhecimento em Ayurveda. Você que está entrando em contato pela primeira vez com a Ayurveda ou conhece um pouquinho, deve estar pensando, bom, não sei nada de Ayurveda, mas não é bem assim. Por exemplo, quando você escolhe fazer um chá de canela porque quer esquentar seu corpo, você sabe que seu corpo tem frio e você sabe que a canela tem calor e isso vai aquecer teu corpo. Isso é o conhecimento ayurvédico. Seja porque você já experimentou esse chá de canela antes, ou porque você já observou alguém fazer um chá assim para se aquecer. Então, a Ayurveda não é somente o conhecimento que vem da Índia. O conhecimento registrado nas escrituras originárias da Índia servem como fundamento, como princípios para a gente compreender e também ampliar o nosso olhar no Ayurveda que faz parte da nossa vida. E aí na nossa cozinha, principalmente vindo de geração em geração, na nossa cultura, nos nossos hábitos, ali tem muito Ayurveda. A cozinha é um ambiente de nutrição e a nutrição vinda por tantos tempos, tantas eras e trouxe nós até agora, isso tem um conhecimento de muito valor. Então, eu sugiro a todos que façam seus estudos em Ayurveda, considerando seus hábitos, a cultura local, conhecimento ancestral próximo a vocês, de modo que esses valores sejam resgatados e façam uma nutrição, até de forma que eles continuem, na verdade, a nutrição com vocês, porque já chegou até vocês. Muitas vezes esses conhecimentos, eles são deixados de mão ou porque a gente considera que o que vem de fora tem mais valor, ou porque a gente fica muito interessado no que é novo. Então, considerando isso, eu fiz uma seleção de alguns temperos, especiarias, que eu observo e uso na cozinha. Então, faz parte da cozinha brasileira. As especiarias utilizadas como alimento têm duas principais funções. Uma é trazer sabor para a refeição, porque uma refeição bonita, cheirosa, gostosa, o corpo assimila melhor, faz bem para o corpo. E também ele tem a função, as especiarias têm a função de ajudar o trabalho do Agni, ou seja, o trabalho de metabolizar e assimilar os alimentos, porque as especiarias, na sua maioria, têm potência quente, que é um atributo do Agni. Então essa similaridade é como se fosse uma chaminha a mais colocada ali no alimento, que vai trazer uma força maior para esse Agni trabalhar e assimilar aquilo que a gente come. E embora a maioria das especiarias tenham potência quente e tenham mais calor, algumas delas são refrescantes. Então, essas especiarias refrescantes devem ser as escolhidas quando a gente apresenta algum calor fisiológico em excesso, de modo que a gente não agrave esse calor usando as especiarias mais quentes. Além da ação no sistema digestivo, que é o foco que eu vou trazer aqui, as especiarias atuam também em todos os outros sistemas do organismo, variando de acordo com a ação de cada uma. E usualmente elas atuam em diversos sistemas. E também elas podem ser usadas externamente, como banhos de infusões, emplastos, ou seja, de maneira medicamentosa. Na cozinha em geral, o ato de refogar
é a principal ação que a gente tem junto com as especiarias. A gente coloca as especiarias numa substância oleosa junto com calor. Também temos o cozimento. Colocamos as especiarias numa substância aquosa junto ao calor. Ou ainda, normalmente com as especiarias frescas, os temperos frescos, colocados já sobre uma refeição preparada, ela entra em contato com o calor pelo vapor. Então, em cada modo de preparo, combinando especiarias, a gente consegue propriedades, ações e sabores diferentes. Agora que a gente já percorreu desde o entendimento de Ayurveda até o entendimento complexo do que é um alimento, até o processo de transformação pelo calor, Agni, pelo calor, cozinha, saúde, eu venho trazer aqui 5 principais especiarias que eu gosto de usar na minha cozinha. O alho. O alho, nós usamos o bulbo. O alho tem todos os sabores, exceto o salgado. As propriedades do alho são oleoso, penetrante, viscoso, pesado e móvel. Tem sabor pós-digestivo picante, potência quente. A ação principal do alho se dá no sistema respiratório, tonificando as funções do pulmão, e age também grandemente no sistema reprodutor. Ele é um afrodisíaco. O alho, ele estimula os sistemas de todo o corpo. Então, para muitas pessoas que fazem práticas espirituais com muita meditação, o alho é um alimento a ser evitado, por ele ser muito estimulante. Ele é indicado em condições de frio e de acúmulo de estrutura no organismo. O alho, ele é contraindicado, então, quando existe um calor agravado no sistema. Também pode causar distúrbios gastrointestinais e dermatite, por conta desse calor que ele vem agravar. E também, como toda erva que aquece demais, ele é contraindicado se usado em demasia durante a gestação. No sistema digestivo, ele é indicado para indigestão, inapetência, dor, constipação, vermes, flatulência causada por alimentos de potência fria. O alho pode ser usado da seguinte maneira, dentre várias formas. Você pode colocar uns dentes de alho na água, ferver essa água e usar essa água de alho para cozinhar o arroz, ao invés de fazer o alho frito e refogar o arroz junto com ele. É uma forma diferente, um pouco mais suave de fazer um arroz tipicamente brasileiro. O gengibre. O gengibre a gente encontra no mercado de 2 formas. Ele fresco e também ele seco. O gengibre seco, ele tem as propriedades de secura, de penetrância e também é pesado. Já o gengibre fresco, ele é leve e oleoso. Tem sabor tem sabor pós-digestivo doce.
e a potência do gengibre é quente. Ele atua no acne e nos pulmões, ajuda a boa digestão e também a tonificar os pulmões. Também nos outros sistemas, como circulatório, respiratório, reprodutor, imunológico. O gengibre é muito utilizado para fortalecimento do sistema imunológico. Assim como o alho também é indicado para condições de frio e de acúmulo de massas, como mucosidade. Mas o gengibre ele não é tão quente quanto o alho, porque a potência, o sabor pós-digestivo é doce. Ele é contraindicado em casos de anemia, de sangramento em geral, de úlceras, de cálculos biliares, dor urinária, e também é contraindicado durante o verão e o outono, ou seja, o gengibre é bom para ser usado durante a primavera e durante o inverno. Também é bom evitar quando está sendo feito o uso de anticoagulantes do gengibre. Então, por ele auxiliar o acne, ele é um ótimo digestivo, né? Ele ajuda a eliminar gases, remove toxinas, ele auxilia em digestão, dor abdominal, aumenta o nosso apetite. O gengibre seco, ele é constipativo. Já o gengibre fresco ajuda a fazer uma formação saudável das fezes. Então, como que a gente pode usar o gengibre? Para estimular o acne, você pode ralar um pouquinho do gengibre fresco e colocar uma pitadinha de sal, uma meia colher de chá do gengibre com uma pitadinha de sal, e consumir essa combinação um pouco antes da refeição, para aumentar o teu apetite. Já o gengibre seco, você pode tostar ele até escurecer e você usa para evitar gases. Duas formas boas para usar o gengibre em prol do nosso sistema digestivo. E agora a pimenta do reino. A pimenta do reino é a especiaria mais famosa do mundo. Por conta dela, os europeus, principalmente os portugueses, foram às Índias, viagens ao Oriente. A pimenta do reino, por muito tempo, teve o seu preço a peso de ouro. Pimenta do reino. O seu sabor é picante. A pimenta do reino é leve e penetrante. Essas bolinhas pretas é o fruto seco. O sabor pós-digestivo é doce e a potência é quente. É muito usado para desordens respiratórias e digestivas também. Ela é usada no sistema nervoso, circulatório, respiratório, urinário, reprodutivo e questões de pele. Em pequenas doses, a pimenta do reino estimula a ação de outras drogas fitoterápicas. Então, em muitas fórmulas ayurvédicas, a gente encontra a pimenta do reino para potencializar o efeito. No sistema digestivo, ela estimula a salivação, ela aumenta o apetite, ela auxilia a liberação dos sucos gástricos, ajuda a limpar a língua, o peito, também é usada para constipação e para gases. Isso por conta da sua ação penetrante e quente. Uma dica é usar a pimenta do reino junto com um pouco de mel para combater vermes do intestino grosso. Sempre a preferência é usar a pimenta do reino moída na hora, para preservar todas as suas propriedades
e também a qualidade do seu aroma. E agora a cúrcuma. A cúrcuma é um rizoma, assim como o gengibre. A gente pode encontrar ela fresca no mercado, mas na maioria das vezes, na nossa cozinha, utilizamos ela seca. Essa coloração alaranjado, amarelo escuro, é uma cúrcuma de qualidade. O seu sabor é amargo e picante. As propriedades é de leveza e também de secura. Sabor digestivo, pós-digestivo da cúrcuma é picante, a potência dela é quente. A cúrcuma atua em todos os sistemas, em especial no sistema reprodutivo, porque ela limpa o sangue, purifica o útero e também o leite. Ela é usada muito como antídoto. Em doses elevadas, tem a contraindicação também durante a gestação e também se há alguma obstrução no trato biliar e em cálculos na vesícula. No sistema digestivo, a cúrcuma alivia a congestão, estimula a fome, ajuda a absorção, o metabolismo, ou seja, uma grande parceira do nosso acne, estimula a secreção biliar, também combate os vermes, assim como a pimenta do reino. E ela suaviza a mucosa do intestino e protege as defesas do estômago. Além disso, ela reduz excesso de açúcar no sangue. Uma dica também é fazer uma mistura de uma parte da cúrcuma com a pimenta do reino, uma vez que a pimenta do reino potencializa o efeito de outras substâncias, ela vai potencializar todo o efeito benéfico da cúrcuma. Então, além do uso na cozinha, vale a pena vocês fazerem pesquisas que são publicadas em relação ao uso terapêutico da cúrcuma, porque ela atua como um grande antioxidante no nosso organismo. E a nossa quinta especiaria é a semente de coentro. A semente de coentro, o coentro, é da mesma família da cenoura. Aqui eu vou abordar a semente, embora também o coentro seja muito usado na nossa culinária. A semente tem sabor astringente, amargo e doce. Suas propriedades é de leveza e de oleosidade. O sabor pós-digestivo da semente de coentro é doce e a potência dela é quente. Aqui a gente tem uma especiaria diferente das demais que eu trouxe, porque ela é refrescante, ou seja, ela reduz o calor do nosso organismo, mesmo ajudando o nosso acne, mesmo ajudando o calor do acne. Então, eu sempre sugiro a gente ter na cozinha essa erva, porque quando a gente apresentar algum sinal de calor em excesso, a gente pode optar por essa especiaria. Ela atua como diurética, aliviando situações de queimação urinária e também tem uma ação especial nos olhos e no coração. Ela pode ser usada em casos de febre, então, porque ela vai tirando o calor do organismo. Você pode ferver um punhado de semente de coentro com água e beber ao longo do dia para tirar calor em excesso, para eliminar a febre, para ajudar uma boa eliminação urinária, tirar todo o processo inflamatório através da diurese. Também evita gases, queimação,
refluxo, indigestão, e é bastante aromática. Se vocês quiserem conhecer mais, tirar dúvidas, enviar perguntas, é só entrar em contato no meu site, Débora, com H no final, bragantino.com, e lá tem um link para o meu WhatsApp, só me escrever. Estou aberta a sugestões, bater papo com vocês. Eu espero que essas informações sejam úteis no caminho de cuidar da saúde e que vocês tenham gostado também. E quero agradecer por essa oportunidade de compartilhar um pouquinho dos conhecimentos que chegaram até a mim por meio da Ayurveda.